tudo bem com vocês? Que ótimo! Eu sou Inês, estou PCNP de Matemática na nossa Diretoria de Ensino Campinas Oeste. Tenho também outro companheiro, outro PCNP de Matemática, o Fábio, né? E estou aqui hoje com o intuito de trazer para vocês um pouquinho da sequência de atividade 1 do Aprender Sempre para o sexto, sétimo, oitavo, nono ano, como eu já tenho trazido. O que eu vou fazer? Nós vamos pôr uma questão disparadora para envolver as crianças nessa sequência de atividade e depois já preparar também, né, gente, uma questão para validar o aprendizado dele em cima daquela habilidade que eu espero que ele chegue até aquele grau, né? Então é isso que nós vamos trabalhar. Vamos lá compartilhar a nossa tela, lembrando sempre que são sugestões e sugestões podem e devem ser modificadas. Se a sugestão for pertinente, use-a, use o PowerPoint como você quiser. Se não for pertinente, não utilize. Se você achar que isso aí não é bom, o sábio aproveita tudo. Ele vai falar, eu nunca vou fazer assim. Já é um aprendizado também, sempre, né? Mas a gente está aí junto para aprendermos, para colaborarmos, para discutirmos. Aguardo de vocês os pareceres de vocês, as sugestões, e no próxima gravação, com certeza, né, eu vou compartilhar com os demais colegas as suas sugestões, as suas ideias, é isso que a gente precisa. E gostaria de lembrar também que nós estamos aí, vamos iniciar um curso de matemática sobre resolução de problemas, né? De como que a gente resolve problemas com olhares diversos, né? E vai ser muito legal. Se você ainda não se inscreveu, será online, e se inscreva, que já vai começar. Quando essa gravação hoje é dia 13, quando vocês forem assistir a gravação, ainda está ali dando para se inscrever no curso, tá bom? Vamos lá, meus queridos colegas. Sexto ano, sequência de atividade 1. Vamos trabalhar, essa sequência trabalha duas habilidades, onde envolve números naturais, as 4 operações com situações problema. Como que eu vou envolver minhas crianças? Será na questão disparadora. E depois que eu acabar as 8 aulas que compõem essa sequência, aqui estão os temas das aulas, eu nem vou olhar o que tem dentro da aula proposto, mas dentro da habilidade e dentro desses temas, para o sexto ano, o que meu aluno deve ser capaz de fazer após as 8 aulas? Já prepara a questão para validar o aprendizado, e no final das 8 aulas eu vou dar aquela questão. De repente, a questão que eu propus durante as 8 aulas nem permeou por elas. Que ótimo, que ótimo. Vamos ver se meu aluno compreendeu qual era o nosso objetivo, o que nós queríamos desenvolver e se conseguimos desenvolver. Que, de repente, nós não conseguimos também chegar ao entendimento deles. Temos que retomar, porque são habilidades essenciais, são muito importantes. Vamos lá para a nossa questão disparadora. Matemática da data, para sexto ano, mas você pode utilizar para o sétimo, oitavo, nono ensino médio, e você vai ver por quê. Por exemplo, a data de hoje, 13/8/2021. Vamos dividir em 2 partes os 8 dígitos, 1308, 2021. Veja que eu não disse nem 13, nem 8, nem 2021. Eu disse 2021,
são dígitos que eu estou trabalhando. Precisamos usar todos os dígitos uma única vez e as operações básicas, de tal modo que o valor obtido com os dígitos da direita, 2021, seja igual ao valor obtido com os dígitos da esquerda, 1308, utilizando as operações básicas. Ensino médio pode utilizar fatorial, podemos usar radiciação, potenciação, depende da série. Eu não vou fazer, então notem que com isso as minhas crianças farão operações, mas ele não está aprendendo, ele está brincando, ele está se desafiando, é diferente. Por exemplo, como que eu posso obter 1 com os 4 dígitos da direita e com os 4 dígitos da esquerda? Se eu fizer 3 vezes 0, 0, vezes 8, 0, mais 1, 1. Muito bom. Eu poderia fazer 38, notem, dígito 3 e o dígito 8, que me deu o número 38. Então, pode ser 38 vezes 0, mais 1. Do lado direito agora, poderia ser 21 menos 20, ou poderia ser 2 menos 1, mais 0 vezes 2. Note que isso que eu coloquei aqui, eu sei que 0 vezes 2, nós sabemos, é primeiro 0, e a hora que eu somo com 1 dá 1. Mas as crianças, dificilmente eles vão colocar isso, porque para eles, 2 menos 1, 1, mais 0, 1, vezes 2, 2. E eu não quero que dê 2, eu quero que dê 1. Porque, para alguns, isso daí, ele não tem a ordem da multiplicação. Então, depois que eles brincarem, fazerem, de início, gente, eles vão trabalhar, no início eles vão trabalhar com o dígito mesmo. Eles vão só pensar no dígito 1, 3, 0 e 8. Eles não vão pensar em juntar, fazer o número 13, o número 38, o número 81. Eles não vão pensar em fazer isso, né? Eles não vão, bem difícil. Você pode colocar isso aqui e ver se alguém fala, professora, isso daqui vai dar 2. É o momento de você contar que a multiplicação tem prioridade, é a primeira a ser feita, né? Então, é o momento que a gente pode acrescentar alguma coisinha brincando. Uma sugestão aqui para o número 2, 3 menos 1, 2. Mais 0, 2. Para eles, 3 menos 1, 2. Mais 0, 2. Vezes 8, para eles, isso dá 16. Também vai ser meio difícil sair de início essa primeira operação para eles. Porque para eles isso dá 16. Pode até aparecer essa resposta na hora que ele quiser fazer 16 do lado direito e 16 do lado esquerdo. Então, a gente vai lapidando aí, né? Ou 0. Se ele fizer 0 mais 8, 8, dividido por 4, 2 vezes 1, 2. Até dá certo, né? Mas o que a gente fez foi 8 dividido por 4, vezes 1, e adicionou 0. E do lado direito também ele fez, brincando, para dar o número 2. É uma questão disparadora, onde você já vai ver se ele sabe o que é adicionar, o que é subtrair. Já passamos, né? Inês, eles estão no 6º ano. Pois é, esse aluno que está no 6º ano, ele não teve 5º ano passado também, tá? Mas teve o 4º, mas não sei como que ele saiu. Tá aí, sugestão. E ao finalizar, conforme eu disse, uma questão, o que ele deve ser capaz de fazer? Ele deve ser capaz de resolver um exercício desse. Quero comprar 15 livros destes da promoção, quanto irei gastar? Pagarei com notas de R$20. Quantas notas serão necessárias? É um exercício que eu tirei do Nova Escola. Então, é um bom exercício. Se ele for capaz de resolver isso,
a habilidade que estava sendo proposta a ser trabalhada está contemplada. Bom, fiz essa última que nós vimos é para o fim das 8 aulas, agora a aula 1 e aula 2. Vai trabalhar com números naturais, cálculo e resolução de problemas, adição e subtração. Já envolvi meus alunos lá com os números, e agora eu vou ver, após essas 2 aulas que eu der, eu vou pensar em um exercício para validar o aprendizado. Se o objetivo era realizar operações de adição e subtração e resolver situações, problemas envolvendo adição e subtração. Então, vou fazer já um probleminha. No final das 2 aulas, eu vou colocar isso aqui e ele deve ser capaz de resolver. Senão, a gente precisa ver a direção que vamos tomar, né? Sugestão para validar a aprendizagem dessas 2 aulas. Olha aqui só. Meu aluno faz 15 anos hoje. Em que ano ele nasceu? Não dê sugestão. Não dê. Deixe ele fazer. E é importante você ouvir como ele fez. Porque vai ter uns que vão pensar 2021 menos 15. Outro vai poder pensar assim, e seria legal nós ouvirmos o que ele pensou. O outro pode falar assim, se eu tenho 12 anos e eu nasci em 2009, esse meu colega, esse amigo, ele é 3 anos mais velho que eu. E para ser 3 anos mais velho que eu, ele tem que ter nascido 3 anos antes do que eu nasci. Nossa, Inês, é muito. De repente, nós vamos ter gente que vai pensar, isso é a nossa alfabetização matemática, é isso que traz, né? Então, ele pode falar, eu nasci em 2009, ele é 3 anos mais velho, nasceu em 2006. Sugestão. Em uma compra de supermercado, gastei R$ 235 e paguei com 5 notas de R$ 50. Qual deve ser meu troco? Não sei como ele vai fazer. Eu não sei se vai fazer 50 mais 50 mais 50 mais 50, ou se ele vai fazer 2,50 mais 100 mais 2 notas, 100 e mais 50. Não sei. Mas eu gostaria de saber como ele pensa. Eu gostaria, isso é muito importante. E eu já estou falando que vai dar troco. Será que eu falar que vai dar troco, ele já vai realmente fazer as notas, subtrair porque eu falei a palavra troco? Por que eu não posso propor? Comprei, gastei e paguei com 4 notas de 50. Qual deve ser meu troco? Será que algum vai chegar em todas as operações, vai fazer 200 menos 235, e aí que ele vai falar, depois que armou, né, a operação, a continha dele, ele vai falar, um vai falar assim, não posso tirar o maior do menor, o outro vai fazer 235 menos 200. Aí você vê que ele não está nem envolvido com o enunciado. Se ele já fez que 4 deu 200, ele tem que começar, a gente tem que fazer as crianças começar a olhar o que eles estão fazendo. Ele viu que deu 200, gastei 235, professor, tem alguma coisa errada. Nós não podemos deixar os nossos alunos ficar máquina de fazer conta. Ele tem que saber o que ele está fazendo, porque senão vai ficar cada dia mais difícil para nós. Bom, né? Vamos lá. Aula 3 e 4, trabalha com números naturais e trabalha com multiplicação e divisão. Vamos ver a nossa sugestão. Vou dar essas 2 aulas e no final ele deve ser capaz de... Emily trabalha 4 horas por dia e ganha R$ 60. Se você achar que é legal escrever R$ 60 por dia, escreva, ganha R$ 60 por dia. Quanto ela ganha por semana? Aparece um lá que fala que ela ganha 300. Vai aparecer outro que vai falar que ela ganha 360. E vai aparecer outro que vai falar que ganha 420.
acertaram, erraram, não posso julgar. Por que que eu não posso julgar? Porque o estudante vai ter por parâmetro lá na casa dele. Vai ter casas que um trabalham 5 dias. A semana é de 5 dias. Vai ter outros que a semana é de 6 dias. E vai ter outro ainda que trabalha a semana de 7 dias e folga outra semana. Eu não sei qual é o parâmetro dele. O problema não está especificado. Mais para frente, a gente vai falar as normas, como que é, mas o problema deve trazer especificado. Por isso, antes da gente falar que ele acertou ou errou, veja o que ele fez. Eu preciso entender, eu estou validando a multiplicação dele, né? Ele precisa entender, mas antes de eu colocar você acertou ou você errou, vou escutar o meu aluno. Aula 5 e 6 fala de números racionais, cálculo e resolução de problemas, e nesse cálculo e resolução de problemas racionais é adição e subtração, e a representação é a decimal. Vamos lá, vou trabalhar essas duas aulas. Antes de começar a aula, eu já fiz o exercício lá para o final da aula que ele deve ser capaz de fazer. Sugestão para validação. Vamos lá. Na sorveteria da Dona Carla, cada bola de sorvete custa R$ 3. E cada opção de calda, pode ser de cobertura, seria melhor, custa R$ 1,25. Gabriel tem R$ 15 e quer uma taça de sorvete com 3 bolas. E deseja colocar coberturas. Quantas opções de coberturas ele pode pedir? Justifique sua resposta. Está aberto. Também eu falo que isso aí está um pouco aberto. Eu tenho que olhar. Ele vai falar que as 3 bolas ele pôs, ele gastou R$ 9. Do R$ 9 sobrou 6. Vai falar, eu só vou pôr 2 coberturas, R$ 2,50, porque eu quero guardar o dinheiro. Quanta cobertura ele pode pedir? Ele pode pedir uma, ele pode pedir 2. O que eu sei, ele pode, se ele pedir 4 coberturas, são R$ 5, 6 coberturas, ele não consegue pedir. Então, antes de eu falar para esse aluno, ele vai falar assim, ele pode pedir, tem uns que vai falar assim, ele pode pedir 10, só que a mulher não vai pôr, né? E se ele falar isso, que às vezes a gente acha que é até gracinha, se ele pedir 10, tudo bem. Ele pode pedir 10? Pode, que ótimo. E a mulher vai pôr? Por que não? Né? Eu quero desenvolver nele a habilidade, eu quero que ele desenvolva a habilidade. Então eu tenho que jogar, se vem com alguma coisa que às vezes a gente fala, esse menino tá de brincadeira, aproveite essa brincadeira dele e cobre ele em cima da sua opinião, né? Importante deixar eles construírem sua resolução. Justifique sua resposta. De repente, não vai fazer 3 vezes 3. De repente, uns vão fazer 3 mais 3 mais 3, que dá 9. Importante que ele deixe e fale assim, 3 bolas custa R$ 9. Cada cobertura, R$ 1,25. Se eu somar 2, dá R$ 2,50. Então, que isso venha escrito, né? O pensamento ele já fez e tá aí. Aula 7 e 8, ele continua com os números decimais, que são os números racionais em forma decimal, mas vai desenvolver situação-problema envolvendo multiplicação e divisão. A sugestão: na loja perto de minha casa, um fogão custa R$ 999 à vista. O vendedor me mostrou as seguintes opções de pagamento: 2 parcelas de R$ 249,50, 3 parcelas de R$ 166,33 e assim vai. Qual a mais vantajosa? O que é ser mais vantajoso para essa criança?
para alguns, será que todos eles entendem isso daqui? Ou eles entendem que 2 vezes isso é para eu multiplicar, mas ele entende que 2 vezes isso significa 2 parcelas de, 3 parcelas de, formar o cidadão, né? Então temos que saber se ele entende que quer dizer 6 parcelas de, se é 6 parcelas de 88 e parcela é 6 meses, né? Que vai demorar 6 meses para pagar e custa, em cada parcela será de 88 e 18. É bom saber qual parcela é a mais vantajosa. Se ele fizer essas multiplicações, né? O que é ser mais vantajoso? Mais vantajoso é aquilo que eu pago menos, né? Se ele fizer até de 5 parcelas, ele vai chegar naquele valor. Quando ele faz o sexto e o sétimo, que muda um pouquinho o valor, acrescenta. Então, de repente, vai falar para você, olha, essas parcelas de 2, 3, 4 e 5 é o mesmo valor, tanto faz. Aí vem novamente a outra formação nossa para eles. Você dá todo o dinheiro de uma vez agora, ou você pegar esse dinheiro e dar em meses diferentes, separados, vamos dizer que você tem o dinheiro, você guarda no banco, ele te dá um jurinho. O que é para ele começar a entender, começar a pensar nessas coisas, né? A partir de quantas parcelas tem acréscimo, e se eu pagar em 7 vezes, quanto eu vou pagar de juros, né? Então, isso é mais legal de saber que quando ele multiplica 7 por isso, ou 6 por isso, dá mais que 499, que esse valor a mais se chama juro. Nós estamos falando com o 6º ano, né, gente? Está realmente formando a cabecinha. E vamos para o 7º ano. O 7º ano, a sequência de atividade, um deles vai trabalhar com uma situação de aprendizagem do 6º ano, solucionar problemas que envolvam cálculos mentais, ou escritos, exatos, ou aproximar, quer dizer, trabalhar tudo, por meio de estratégias pessoais. E resolver problemas que envolvam números inteiros. Bom, li a habilidade, como que eu vou envolver minhas crianças nisso? E as 8 aulas aqui estão compostas. Vamos lá, pensar como que eu vou fazer uma questão disparadora para envolver essas crianças com números inteiros. Notem que eu não pus os negativos não, mas com os números inteiros, só que eu tenho que desenvolver ele num cálculo mental também, né? Trabalhar com valores aproximados, fazer eles enxergarem um pouquinho mais do que fazer conta, né? Pegar o lápis e ficar fazendo maquininha, isso a maquininha faz. O que eu levo ele a enxergar mais? Com os números de 0 a 100, e somando 2 deles, agrupando 2 deles, somar quer dizer agrupar de 2 em 2, como eu posso obter a soma 100? Uns vão falar assim, você pode somar um 0 com 100, dá 100, pronto, acabou. De repente, como isso está escrito, um vai falar assim, se você somar 1 com 99 também dá 100. Também. Tem uns que vai falar, soma 50 com 50. Opa, você acha que tem 2,50 aqui? Então não posso. Tá? Já até dei a resposta de uma na frente. Se ele falar 0 com 100, você fala, ache mais os 3 modos de você obter soma 100. Se ele falar 1 com 99, será que ele já vai enxergar que ele está pegando este com este, 1 com 99? O 2, ele vai somar com quem? O 3, ele vai somar com quem? Se ele nota, gente, que quando eu tenho 0 e o 100, eu aumento um aqui, tiro um aqui, a soma é a mesma. Se eu tiro, né? Estou no 100 aqui. Se eu tiro 5 aqui, somo 5 aqui, a soma vai dar a mesma. Isso, é preparando ele para um cálculo mental. Fazendo estratégias para obter soma, né? A gente não faz isso, faz a soma de 105 mais 45. Opa, vou tirar. Eu não vou armar a conta na cabeça, mas eu vou tirar aquele 5 do 105 e jogar no 45 para dar 50. Ou soma 102 com 45. O que eu faço?
Eu tiro 2 de lá, somo e depois eu embuto 2. Então, essas coisas nos levam a desenvolver na criança esse cálculo mental. Mas não sou eu que vou falar, é eles que têm que levantar essa estratégia, é dele. E o que você observou da soma? Ah, se eu tiro um daqui, se eu tiro um daqui, somo um lá, dá certo. Ah, se eu tiro 5 daqui, somo 5 lá, também dá. É isso que a gente queria levar. Notem que ele não precisa pegar lápis para fazer conta, ele vai brincar de pensar. Todos os números foram utilizados? Eu vou conseguir, se eu pegar o 6, tem um parceiro para dar 100? Se eu pegar o 10, tem um parceiro para dar 100? E se eu pegar o 50, tem um parceiro para dar 100? Notem que nós quem já estamos aí trabalhando, né? Já é o início de soma de PA, né? Para desenvolvimento da fórmula. Olha que legal. Todos foram utilizados? Então, disparei, brinquei. A classe inteira consegue participar com isso. Agora pronto, já estou com eles pertinho de mim. E ao finalizar as 8 aulas, eles devem ser capazes de resolver um exercício assim. Um segmento de reta orientada foi multiplicado por alguns números e sofreu algumas transformações. Observe. Note que tem um segmento referência, tem -2. Na primeira modificação está no número 6, na segunda modificação está no número -12, na outra modificação está no número 12. O que vem a ser isso, Inês? Vá para frente. Isso. Quais foram as multiplicações que ocorreram em cada modificação? Se após a terceira modificação o valor encontrado fosse multiplicado por -5, a que número chegaria? Então, ele quer saber desse para esse o que aconteceu, desse para esse que aconteceu e desse para esse que aconteceu. Lembre que essa questão é aquela questão que eu vou deixar guardada para no final das 8 aulas perguntar, mas ele vai ser capaz. O que eu estou fazendo com isso, gente? Você está... eu não gosto de regras, tá, gente? Regras, eu gosto de normas, né? Mas regras em matemática é muito triste. Regra é alguém que já fez e eu estou copiando, né? Eu tenho que entender por quê, tá? Então, você já sabe que do -2 para o 6, você multiplicou por -3. Mas eu tenho que levar a criança a entender por que isso aconteceu, tá? Vamos lá. Esse exercício eu tirei da Nova Escola, mas vamos trabalhar um momento de observação. O que é esse momento de observação? É a seguinte. Vamos desenhar uma reta dos números inteiros e colocar alguns números. Pus a reta dos números inteiros e coloquei alguns números. O que é colocar alguns números, né? Então, aí já estou com números inteiros, aqui se eu coloquei o 0 aqui. O que é número 1? O número é esse aqui. Eu não estou falando qual que é o 1, estou perguntando o que significa 1. O que significa 2? O que significa 3? Qual o significado disso? A geometria nos ajuda muito bem, porque quando a gente fala em 1, a gente fala isso é 1. O que é 3? Isso é 3. Isso o quê? Esse número é o 3? Então, se eu colocar o número 3 aqui, ele é 3. Não. O que é 3? O 3 é que eu tenho para chegar no 3, eu passei pelo 1, eu passei pelo 2, e aí que eu cheguei no 3. É interessante isso. Comece a pensar sobre isso. E o que é -3? Ora, para eu chegar no -3, eu passei pelo -1, eu passei pelo -2 para chegar no -3. Eu não posso fazer, o 3 é isso, está embutido na nossa cabeça. Mas pensa sobre isso, reflita sobre isso. O que quer dizer 4? O que é 4? Onde está o 4? Eu estou vendo que está aqui. Se ele tivesse aqui, eu ia falar que o 4 está aqui. Ué, onde está o 4? Se eu for escrever número 4 aqui, você vai falar que o 4 está aqui. Aí depois chega, você põe lá uma avaliação lá que corre até para o ensino médio, né? Estamos no inteiro, láterim, raízes, láterim,
por exemplo, você tem aqui o número 1. Aí fala assim, marque na reta numérica o número meio. Se ele não sabe que para chegar no 1 passa pelo meio, ele vai marcar o meio aí na vontade dele. Isso tem que estar compreendido. Para eu chegar no 10, eu passei pelo 7, eu passei pelo 6. Aí eu posso dizer que o 6 está entre 0 e 10, né? A gente não fica brava comigo, não. É porque eu sou assim mesmo. Vamos lá. Opa, tô perdidinha aqui. Voltou. O que significa marcar 3? Marcar 3 significa eu sair do 0 e chegar a 3. Isso é marcar 3. O número 3 é esse, mas marcar 3 significa, geometricamente, que fica mais clara, tudo isso. Tudo isso forma o 3. Vamos multiplicar isso por 2? O que é multiplicar por 2? Se isto é 3, multiplicar por 2 significa 2 vezes isso, dobrar isso. Então, eu tenho uma aí e vou colocar mais uma. Portanto, multiplicar o 3 por 2 dá 6. Por quê? Porque era um 3 e eu acrescentei mais outro deste pedaço aqui, outro deste tamanho. Correto? Muito bom. Então, eu tinha 3 e eu fui ao 6. O que significa marcar 2? Então, vamos lá. O que eu vou marcar 2? Eu vou sair do 0 e chegar no 2. Agora, se eu pergunto, falo para vocês, multiplique esse valor por menos 3. Então, é o seguinte. Quando eu multiplico por menos 3, por menos, quando eu multiplico por menos, a matemática é um código da matemática para dizer para você mudar o sentido que você está. Se eu multiplico por menos 3, se eu estava marcando 2 para lá, se eu vou multiplicar por menos, eu vou ter que marcar esse 2 para o outro lado. Se eu tivesse o menos 2 e fosse multiplicar por menos 3, eu teria que pegar, né, multiplicar por menos 3. Quando eu vou multiplicar por menos, não importa quanto, por menos, eu vou inverter. Ele diz, vire, dê meia volta. É igual a festa, né? Olha o fogo. Todo mundo vira na roda lá, apagou, né? Olha a cobra. É isso. Então, multiplicar por menos 3. Como é multiplicar por menos, eu virei aquilo que eu estava andando 2, eu vou virar para cá. E agora, eu vou multiplicar, fazer isso 3 vezes. 1 já está aí, 2, 3. Por isso que eu paro no menos 6. Ok, gente? Sugestão. Para dar um significado no que nós estamos fazendo. Aula 1 e 2 vai trabalhar com escrita mental, né? Forma escrita e forma mental, e em problemas, e vamos lá. Em um galpão, cabe 5.000 caixas de um produto de limpeza. No final do dia, de ontem, tinha 4.500 caixas no galpão. Hoje, logo pela manhã, foram retiradas 1.500 dessas caixas para distribuição em supermercado. E logo à tarde chegará mais 2.000 caixas, tá, gente? Essas caixas que irão chegar caberão todas no galpão? Com quantas caixas ele ficará ao todo? Explique sua resposta. Uma leitura compartilhada
que não é só cada um ler um pedaço, né, mas entender, né, leitura compartilhada tem um entendimento, no galpão cabe 5.000 caixas. No final do dia, de onde tinha 4.500. Então, nessa leitura, tem que estar entendendo que tinha um espaço, no final do dia, tinha um espaço para colocar mais 500 caixas. Hoje pela manhã, foram retiradas 1.500. Ó, se eu tinha espaço para 500, foi retirada 1.500, eu tenho espaço para quantas? Na própria leitura isso tem que estar. Então, a criança, às vezes, tem dificuldade de ler tudo. Então, em cima de perguntas, para tirar isso dele. Mas perguntando, não dando a resposta. E nem indo para a lousa fazer as operações. Faça ele desenvolver esse cálculo mental. Veja se, com certeza, vai ter vários que saibam fazer esse cálculo, vai ter alguns que não conseguem, vai ter alguns que faz zero menos zero, dá zero, né? Mas, vamos lá. E vai chegar 2.000. Só de ler, após uma leitura compartilhada, as perguntas necessárias, aí eu posso responder, caberão no galpão? Por quê? Porque no galpão só cabe 5.000. Quantas que você já tirou? Quantos espaço para quantas? Ah, coube. Então escreve o que você pensou. Outros vão fazer assim. 4.500 menos 1.500 mais 2, que dá 5, que vai pôr a resposta. Está errado? Não. Correto, está correto. Ele está aí meio mecânico ainda, né? E a matemática, para ela ser gostosa, é raciocinar, é pensar, tá? Sugestão aí de exercício com as modificações necessárias. De repente, você pode fazer ilhas, né? Em vez de trabalhar com 5.000 caixas, para um você põe 5.000, para outro você põe 50. Para o grupo de 50, então é 50, 45, 5, tá? Ou 15, eu não sei. Muda, diminui um pouquinho essas contagens. Para outro grupo, esses números aqui estão legais. E para outros, isso é muito simples. De repente, você tem que pôr 5.100, 4.600, 1.300, por números onde requer um pouquinho mais deles, né? Então, é o mesmo exercício com uma numeração um pouquinho diminuída, para que veja se eles têm a compreensão do que estão fazendo. Aula 3 e 4, problemas em forma de escrita e mental com os números aproximados, né? Então, vamos lá. Ele trabalha cálculo e escrita aproximados, aqui ele está trabalhando com os naturais. Vamos à questão. A questão é essa aqui. Em um jogo de corrida, na casa de Isabel, seus colegas Ana, Michel e João resolveram anotar a cada rodada as suas pontuações individuais e também a soma de todas as pontuações. Ao finalizar todas as rodadas de jogo, todos decidiram fazer um lanche, enquanto, sem querer, Ana derramou seu suco em cima da tabela, deixando-a da seguinte forma. Muito bom. Em cima do que leu. Você nota que tem um total aqui e tem uns números aqui que, pelo tamanho deles, né? Pelo valor, eles parecem também ser total. Então, o que significa? Leia outra vez. O que significa? Significa que esse total, essa pontuação, a pontuação da rodada. Ele somou todos esses números e deu isso. Ele somou todos esses números e deu isso. Opa, então já até sei quanto que é esse. Sem ler o exercício, eu já sei quanto que é esse. Sem ler o que é para fazer. Eu consigo somar esse, eu consigo somar esse. A soma dessa linha dá esse, mas está faltando 2. Vamos lá. Então, ele vai dar algumas dicas para mim. Quais são as dicas? Ana conseguiu lembrar... Cadê a Ana? Aqui. Conseguiu lembrar que fez 25 pontos a mais que Isabel na terceira rodada. Então, a Ana, ela fez 25 pontos a mais. A Ana
Na terceira rodada aqui, ela fez 25 pontos a mais que Isabel. Então, se eu já tenho Isabel, eu consigo fazer Ana. Olha, se eu consigo pôr esse valor aqui, né, gente? Só vai faltar achar esse valor, mas eu tenho a soma de todos. É um exercício bem legal, da nova escola também tirei de lá. Tá aí. Então, vocês já viram que com esse dado eu já completei essa linha, já completei essa linha. Com esse dado eu já completei também essa. Não, Michel, não completei aqui, eu não completei a coluna, não. E aí a outra dica ele fala, Michel lembrou que fez 10 pontos a mais que João no total. Então, Michel, ele lembrou que ele fez 10 pontos a mais que o João no total. Se eu somar o valor de João, o valor desse é 10 a mais. Então, sabendo esse, eu consigo descobrir o outro. É um problema que seria legal sentar em grupo, fazer em grupo, juntar 3, 4, discutir sobre. É um probleminha, Inês. Mas e o tempo? O meu tempo é a aprendizagem das crianças. Vocês já sabem o que eu penso sobre isso, né? Um aluno que faz, que compreende um exercício desse, que faz, que consegue sentar, discutir algo desse, ele aprendeu muito, gente. Ele desenvolveu muito, muito. Que é o que eu quero. Eu, numa sala de aula, eu quero que o meu aluno aprenda, que meu aluno seja capaz de. Aula 5 e 6, solucionando problemas com o uso de calculadora. Ele põe problemas, também fala cálculos mentais, calculadora, aproximados, e aí vai. Vou dar essa aula, no final da aula ele deve ser capaz de resolver um exercício desse. Por que que eu coloquei esse exercício? Esse exercício, eu acho que eu sugiro até um outro exercício para isso, mas esse exercício eu coloquei, que está na página 92 do livro do professor, que eu gostaria que o seu aluno lesse isso, que ele fosse capaz de argumentar sobre. Talvez você, não sei se você já leu, o material não está disponível, só está no site, né? O site está disponível para nós, como estava no bimestre passado também. Para entrar em um parque de diversões, uma pessoa pode comprar o ingresso individual de adulto por R$ 25 e o de criança individual por R$ 15. Existe, porém, uma promoção em que na compra de 2 ingressos de adulto, ganha um ingresso para criança. Então, se eu gasto R$ 50, eu posso levar uma criança. Eu entendi isso? Só quem fala que eu tenho que pagar 60. Olha, então eu tenho que pagar 10. Então eu não ganhei o ingresso. Eu ganhei foi um desconto. Então, se essa criança lê isso, se eu leio isso aqui, eu falo, opa, eu não ganhei o ingresso, eu ganhei foi um desconto. Então, e ganha-se o ingresso, eu poria ganho um desconto para a entrada da criança, para o ingresso da criança, por isso que deu R$ 60. E na compra de 2 ingressos de criança, opa, R$ 30. Eu vou ganhar um adulto. Eu, por R$ 30 eu não vou pagar 25. Não, você paga. Você vai pagar R$ 60 por tudo. Então eu não ganhei entrada. Eu novamente ganhei um desconto. Aqui eu gastei 30, teria que gastar mais 20. Opa, 2 ingressos de criança, que dá 30. Isso, e eu teria que dar 55 e eu vou pagar 52. Então, eu ganhei R$ 3 de desconto. Então, eu não ganhei ingresso, tá, gente? É sobre isso que eu queria comentar. Quando vocês forem trabalhar com suas crianças nesse exercício, deixa, para ver se eles leem ou se eles simplesmente pegam os valores, tá no final. Veja o que dá. Mas eu pus aí o exercício para propor a resposta, né, em cima das 2 aulas. Tente realizar as operações a seguir sem usar o algoritmo ou os dedos, anotando em seu caderno apenas como que você raciocinou para fazer.
existe tinha um povo, né, os antigos tinha um povo que eles faziam, só usavam metade para usar cálculo mental, metade e dobro, metade e dobro. Então, 125 vezes 5, se eu faço vezes 10, que fica tranquilo, eu divido por 2. 37 vezes 4, eu dobro e dobro novamente, ou somo a resposta. 52 dividido por 4, eu divido, faço a metade e novamente a metade. Muito cuidado, porque se eu quiser a sexta parte, né, dividir por 6, não é dividir por 2, por 2 e por 2, e sim por 2 e por 3. Isso que eu falo sempre que é a compreensão da tabuada. E se eu quiser dividir 340 por 17, o que será que ele vai fazer, né? Será que ele vai fazer a operação? E por que não pensar que 17 mais 17 dá 34? Então, 34 por 17 dá 2, então eu tenho 20, né? Isso é legal. Isso é matemática, né? Então, para ele trazer, como era para desenvolver o cálculo mental, aí está uma sugestão e uma brincadeira. Eu falo que sempre matemática é uma eterna brincadeira, né? Brincadeira é aquilo que é gostoso de fazer. Resolver problemas com números inteiros. Resolver situações, problemas com números inteiros, elaborar situações, problemas. Vamos lá. Aqui está uma situação, problema, que envolve números inteiros. Quando conferimos o saldo diariamente do banco, sem tirar o extrato, de repente, eles não sabem o que eu estou falando, temos que lembrar onde gastamos ou observar se o depósito que estávamos esperando aconteceu. Supondo que nessa conta bancária só houve um movimento por dia, isto é, um depósito ou uma retirada por dia, e que o saldo inicial era de R$ 100, e o que você pode dizer o que houve em cada dia de acordo com os saldos apresentados. Gente, estava um dia numa escola e estava assistindo uma aula. E quando foi falado um certo assunto, né, eu levantei uma pergunta. E aí eles se envolveram, nós falamos em cartões, né? Utilizar cartões, como que o cartão tira o seu dinheiro, está falando em débito e crédito, como que o cartão tira o seu dinheiro da conta, né? O que é débito para mim é crédito para o banco, né? Então, em cima disso, eu falei, gente, vocês já ouviram? Saiu um trabalho, eu falei, olha, eu vou voltar aqui, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre, e aí que muitos foram conhecer o que vem a ser um cartão, como se passa um cartão, qual que é o procedimento que dá um cartão, né? É interessante, lá na minha época, né, muito tempo, muitos anos lá com o Cabral atrás, eu tinha uma amiga que falava assim, aí quando acabava, estava acabando a folha de cheque do talão do meu pai, eu ficava triste, porque para mim é que ele não tinha mais dinheiro no banco. Você está vendo? Antigamente a gente pensava que no cheque, se não tinha folha de cheque é porque não tinha dinheiro no banco. E hoje as crianças pensam, se tem o cartão, é porque tem dinheiro no banco. Ah, minha mãe tem um monte de cartão, tem um monte de cartão. De repente tem um monte de dívida no banco. Então, é fazer, conscientizar essa criança. E talvez esse enunciado que eu coloquei aqui seja um enunciado realmente ruim, só que é o que ele depara em avaliações externas. Então, eu preciso, de repente, trocar esse enunciado, né, e falar para ele, olha, se hoje você tem 100 reais, pode diminuir, né? Mas se hoje você tem 100 reais e amanhã você sabe que você só tem, por exemplo, 30 reais, o que que significa? Para ele entender que significa que durante o dia ele gastou, perdeu, mas saiu dele. E se ele tiver lá na cantina, quando ele vai comprar e custa 10 reais, e ele só tem 8, ele vai sair, no outro dia ele vai estar devendo para a cantina 2 reais. Tentar aproximar isso para que ele possa entender um contexto desse, né? Senão vai virar mecânico, né, gente? 100 menos 10. Ah, ele ficou devendo é porque ele gastou. Legal, é isso. Mas ele tem que entender o que é isso para a vida dele, né?
Então, aqui, ó, saldo no início 100, para eu ficar negativo é porque eu gastei, e eu gastei quanto para chegar nisso, menos 10? Ah, Inês, você gastou mais do que você tinha, então você gastou 110, aí eu fiquei com menos 10. Ah, legal, então o saldo no outro dia quanto é? De menos 10. Aí acabou o dia, eu tinha 40, por quê? Porque eu ganhei do meu avô, da minha avó, eu achei na rua, sei lá, eu tenho 40, então eu ganhei quanto? Né? Se eu tenho menos 10 e estou com 40, é porque eu ganhei 50, paguei minha dívida. E assim vai. Volto a dizer que o que parece claro para nós, para eles não é. É uma escola, volto a comentar sobre o assunto disso, da pergunta que deu um levantamento, que as crianças, como que funciona o cartão de crédito, que é um cartão de crédito, é uma escola, não é de... É uma escola onde os alunos é de uma região que tem um poder aquisitivo, mas pode ter o poder, mas não tem a compreensão do que é isso que a gente está fazendo. Então, vamos fazer isso. Aí a gente vai para o oitavo ano. Legal, né? A sequência de atividade no oitavo ano, ele trabalha duas habilidades, uma do sexto e uma do sétimo, aonde que trabalha com perímetro, área de quadrado, ampliando, reduzindo, e trabalha do sétimo ano, situação, problema, cálculo, medida de figuras planas que podem ser decompostas por quadrado, retângulos, triângulo. Muito bom. As 8 aulas aqui estão. Já tem um assunto e já tem as aulas. Então, eu vou pegar e vou tentar por uma questão disparadora aí. E a questão disparadora, eu pus uma planta baixa de uma casa. Por quê? Vocês vão ver que as habilidades essenciais para o terceiro bimestre, não importa o ano, série, são mais do que são as contempladas no Aprender Sempre. O Aprender Sempre contempla, mas não dá para contemplar todas. Se há tempo, né, vai lá no currículo e ação e pega essas habilidades. E trabalhar com planta baixa é uma habilidade essencial que está na relação, no rol de habilidades essenciais, mas não é contemplada no Aprender Sempre, nesse bimestre, para essa série. Então, eu peguei a planta baixa, que assim eu já estou trabalhando uma habilidade que seria legal, é necessário trabalhar neste ano. Eu pus uma planta baixa aqui. A Inês, isso é questão disparadora? É bem colorido, né, gente? Aí. Então, o que que eu vou disparar para eles? O que que vocês enxergam por isso aí? O que que é isso? Por que será? E aí vai falar assim, quando passa lá aquelas pessoas, todos eles, acredito que já passaram, receberam um prospecto de venda de apartamento, e lá no venda de apartamento fazem tudo bonito, e eles põem os quartos, as coisas lá, tudo, e põem umas medidas, né? Então, isso é do dia a dia, isso acontece, acho que eu acredito que quase todos receberam, e se não receberam, você pode trazer um aí da rua para eles verem, para mostrar como que enfeitar o pavão ajuda a vender, tá? Quais informações estão nelas contidas? Uns vão falar que está contido cor, outros vai falar que está contido os números. Ah, tem um negocinho aqui embaixo, por que aquele coloriu? Ah, para referenciar aqui embaixo. Olha que legal, aqui ele fala sala, living room, sei lá como que fala isso aqui, o Anglamu. Aqui o comedor, dona, fala que comedor é sala de jantar, olha. E aí vai. É um jeito de envolver, está até envolvendo, está em espanhol, está em inglês, está em português, e esse aqui, Camarmande, não sei, o professor aí de linguagem da sua escola vai ajudar e vai te dar a resposta. Muito bom. E aí você fala, puxa, gente, uma sala? Ali ele está falando que o banheiro tem 164 metros? Onde dá... Eu não estou lendo em lugar nenhum que está centímetro. Ah, então, entender que isso é centímetro, né? Então, quanto será que mede o banheiro aqui dentro da nossa sala de aula? Esse banheiro, será que é grande? O que que você acha que é? Vamos...
Ah, dona, vai dar esses, não sei se tem ladrilho lá, né? Vai dar, vamos pegar o metro de, o banheiro é desse tamanho. Você acha que dá? Aí vai surgir, né? Na minha casa é maior, na minha casa é menor, na minha casa tem 10 banheiros, mas faz parte. Muito bom. Qual que é o formato dos quartos? Eles são quadrados? Qual que é o formato? De repente, aqui vai ficar 269, 282. Ah, não é quadrado. E aqui não é quadrado. Ah, tá. E aqui, o que é esse vermelhinho aqui? Eu não consigo ver aqui embaixo da minha gravação, mas vocês estão vendo o quê? Ah, em formato do quê? Aqui são retângulos. E aqui, que lembra? Que figura que lembra isso aqui? Ah, isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aí se tem 5 lados, é um pentágono, né? E assim vai. Poderíamos perguntar para que servem essas informações? Por que ele para vender? Ah, para ver se é grande, se é pequeno, se é médio, para ver. Ah, para mim é importante, porque eu comprei um apartamento e agora eu vou comprar um guarda-roupa para pôr lá, eu vou comprar uma cama, vou comprar um estofado. Será que vai caber? É para isso que serve. Você está formando um cidadão, vai vir. É tipo de pergunta que faz todos participarem, então ninguém vai se sentir que não é capaz de responder. E como calcular a área total construída, né? Aí, não quero que você calcule, mas como que você vai calcular? Uns vão falar assim, ó, calcula esse, aí eu sei calcular de retângulo. E como você vai calcular? Que forma que é para calcular a área de L, né? Se eles falar, divida aqui, faz 2 retângulos. Legal. E aqui, como que calcula essa... Ah, eu vou dividir, a dona divide. Que ele só saiba dividir, mostrar que ele consegue fazer triângulo, retângulo, trapézio, é isso. E vai ter alguns que vão falar assim, calculo tudo e tiro esse pedacinho, né? Então, é a opinião que é legal para envolvê-lo no que eu quero trabalhar. E a situação de aprendizagem, quando acabar, ele deve ser capaz de resolver um exercício desse. Qual é o valor da área em vermelho das figuras? Será que ele vai querer dividir esse aqui em dois vermelho? Não, vermelho é aqui, né? Então, será que ele vai querer fazer isso ou ele já sabe que é melhor achar a área de tudo e subtrair o branco, vai me sobrar o vermelho, né? E aqui, como que eu vou tirar isso aqui? É um paralelogramo, mas eu tenho só quanto mede daqui até aqui, eu tenho a altura dele, né? Como será que ele vai fazer? Mas eu já passei pelas aulas para explicar, então ele será capaz, espero que ele seja capaz de fazer. E a mesma coisa no outro. Aula 1 e 2, ele vai trabalhar com área e perímetro de quadrado e verificar as alterações que ocorrem. Aqui, para eles em dupla, em trio, discutir com o seu colega e completar um quadrado que você tem lá do 1, 2, 3, qual é o perímetro, qual é a área. Gente, tanto é que quando eu faço isso, quando eu vejo o que vai aprender na aula, eu já elaboro a situação de aprendizagem. Eu nem olho o que o aprender sempre vai expor dentro. E depois que eu vou olhar a aula, e quando eu fui olhar, ele trabalha com algo desse tipo. Então é isso, eu vejo a aula, ele tem que ser capaz de resolver isso. Então eu pus. Aí quando eu fui lá ver lá dentro, ele trabalhou com um exercício desse estilo. Notem que aqui eu dobrei, tripliquei, dobrei, tripliquei, dobrei, tripliquei. Por que que eu pus 1, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 6, 9? Porque, gente, quando o número 2 é um número danadinho, né? Quando você faz a área de 2, dá 4. Área de 4, 16. Mas quando eu faço a área de 3, a gente não fala assim. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? O 3 não dá 6, o 3 dá 9, né? Que é 9, 3 ao quadrado. Então, sempre deixa aquela dúvida na criança, o que é um 2 ao quadrado. Por isso que eu gosto de mudar um pouquinho isso, tá? E depois disso,
tudo eu vou pôr o L, o 2L e o 3L. Para ele entender, então, que é todo o lado ao quadrado. Era o 3 ao quadrado. O meu lado agora é 3L, então é 3L ao quadrado. É o 2L ao quadrado, tudo ao quadrado. Para ele notar que o lado ao quadrado continua. E o número que você falou que era o triplo, esse triplo é ao quadrado. É legal enxergar isso. Então, se eu tenho algo assim, 5L, é L ao quadrado. É o lado ao quadrado. Se for 5 vezes 3, né? Então, é o 3 ao quadrado. E esse 5 também é ao quadrado. É legal ver isso. Que conclusão podemos tirar quando dobramos, triplicamos o lado de um quadrado em relação ao perímetro e área? Ele deve ser capaz de trazer alguma informação para a gente sobre isso. Se não trouxer, há necessidade de retomar, porque é conceitos de alfabetização matemática. Aula 3 e 4, perímetro e lado. Qual é a relação que tem entre perímetro e lado? E eu pus aqui a minha tia na história. A minha tia estava discutindo com o pedreiro em relação ao valor de um serviço. O pedreiro cobra R$ 50 um metro quadrado da colocação de um piso. Então, explique para ele o que é R$ 50 um metro quadrado. Que ele, para colocar um metro por um metro, né? Ele cobra R$ 50. A minha tia quer pagar R$ 100 para colocar o piso em uma área quadrada de lado 2. Se o lado tem 1, ele cobra 50. Se o lado tem 2, ela quer pagar 100, o dobro. Só que o pedreiro discute e fala não, que tem que ser 200. Quem está correto, minha tia ou o pedreiro? Né? É legal ver isso. É legal ver que a área não é medida linear, é medida quadrada, né? Então, eu não vou ter 1 metro a mais, mas eu vou ter, é interessante, porque se a área tem, se eu puser 1 metro a mais, se for 1 metro quadrado, não é 2 com mais 1 metro quadrado, vai me dar o quê? 2 metros quadrados, mas como que eu coloco 1 mais 1, né? Então, é interessante a gente enxergar isso, porque a área aí vai me dar 2, mas quando ele tem 2 por 2, isso não me dá 2 metros quadrados, porque não é 2 por 1, e sim 2 por 2. Então, é isso que é gostoso, né? E a minha tia continua com a reforma da casa. Ela comprou a semana passada rodapé para colocar em um quarto quadrado de lado 2 e pagou R$ 80. Agora ela quer colocar o mesmo rodapé na sala, que é quadrada, com um lado de 3 metros. E ela quer pagar R$ 90, pois ela alega que é somente 1 metro quadrado a mais, que é somente 1 metro a mais. Você consegue explicar por que ela pensa em R$ 10 a mais e o dono da loja não concorda? Porque ela, quando ela fez, né, gente, o 80 metros, ela falou, R$ 80, ela falou, é 4 lados dá 8 metros. 8 metros, então cada metro custa 10. Como eu vou aumentar minha sala 1 metro, é quadrado, mas vou aumentar 1 metro, eu vou só pagar 10 a mais. Só que ela esquece que ela tem que aumentar 1 metro em todos os lados para a sala ser quadrada, né? Então é um exercício gostoso, é um exercício gostoso que dá uma boa discussão entre eles, deixa eles desenhar, discutir. Oh, como é bom criar matemática. Aula 5 e 6, formando novas figuras planas de um quadrado, onde vai calcular a medida da área, analisar as variações, resolver situações, elaborar situações, problemas que envolvam cálculo e medida de áreas de figuras planas. Vamos lá. No final das 2 aulas, ele deve ser capaz de responder para mim qual dessas figuras planas possui a maior área, tá? Se ele vai cortar isso aqui em 2 triângulos, se for achar por área de triângulo, ele consegue achar, né? Porque ele sabe quanto que mede a base, ele sabe quanto mede a altura. Aqui ele pode construir um triângulo,
Ele sabe aqui a altura e sabe esse pedacinho quanto dá. E aqui ele sabe também o que? Se ele cortar aqui, não vai saber quanto vale isso. Mas se ele puxar, ele vê que esse paralogramo, que esse quadradinho aqui, vamos dizer, aqui, né? Esse pedaço aqui é o que falta aqui. Bom, vamos ver o que sai em cima do que nós passamos para ele durante a aula. Quando chega aqui, isto é para validar. Eu coloquei esse exercício aqui, que é um exercício que está também no Aprender Sempre. Ele diz assim: o pedreiro construiu um muro usando tijolos com 33 centímetros de comprimento e 10 centímetros e meio de altura, conforme a imagem a seguir. Cada fileira horizontal é composta por 7 tijolos. Você já conta que aqui tem 7 tijolos. Eu não posso falar para o meu aluno: olha, gente, aqui tem 7. Não, ele que tem que saber que é horizontal. Eu sei, agora ele tem que saber aonde que tem 7. Ou ele, senão, quem sabe ele vai aprender hoje e ver que tem 7 aqui e relacionar isso com horizontal? Exatamente hoje. Sabendo que a face frontal do muro tem a forma quadrada. Respondo o que se pede. Aí ele tem lá umas sugestões, né? Só que o que ele pede? Qual o tamanho do lado do muro em metros? Qual é a área da face frontal do muro? Será que há necessidade dele pegar 33 vezes 7 e depois a necessidade de ele pegar 10,5 e contar quantos tijolinhos tem aqui? Será que há necessidade de ele achar a área de um tijolinho e multiplicar pelo total de tijolos que tem aí? Pode ser que ele ache que é necessário. Pode ser que ele traga isso. Se ele estiver em grupos de 3, 4 fazendo, 3 eu acho ideal, né? Ele possa começar a falar isso. Vamos achar de cada um contar. Eu vou contar quantos tijolinhos tem. Aí o outro já fala: não, não precisa. Tem uma palavra mágica em cima disso. Ele fala que ele tem forma quadrada. Se eu simplesmente acho quanto vale a medida juntando 7 tijolinhos, se a forma é quadrada, eu já achei as dimensões do muro. Não há necessidade de eu entrar em detalhinhos pequenos, né? É um pulo. E isso, por que eu coloquei isso? Porque aqui na resolução, ele pensa, olha, julguem melhor o tamanho do lado do muro. Eles podem, por exemplo, multiplicar a dimensão. E por que fazer isso aqui? Para que fazer 22 vezes 10,5 se a forma é quadrada? Mas pode acontecer. Então, foi por isso que eu coloquei para eles terem atenção no que eles estão lendo. Com o auxílio de uma régua, desenhe um retângulo com as dimensões da sua escolha. Em seguida, construa um quadrado com retângulos semelhantes ao que você construiu. Então, ele quer que o aluno use uma régua, desenhe um retângulo com dimensões da sua escolha. Então, ele vai lá, escolher uma dimensão e vai escrever a dimensão que ele escolheu. Em seguida, ele vai construir um quadrado com os retângulos. Ele fez um retângulinho lá, 2 por 4. E quantos desses ele vai precisar pôr, que está lá no exemplo, para ele conseguir fazer um quadrado? Né? Isso que ele fala. E qual é a área do quadrado que ele formou? Pois é, eu fico meio triste quando eu vejo isso aqui. Porque se ele falou que era para usar uma régua com a dimensão, de repente, ele só usou a régua para passar o risco. Porque eu falar que isso aqui tem 2, isso aqui tem 4, ele usou a régua para passar o risco e pôs o número que ele quer. E ele vai formar um quadrado. Mas tá bom, tá? Então é isso aí. Então, eu acho que se vocês forem pôr, a resposta só vem para vocês, né? E como a resposta vem para vocês, faz um retângulo bonitinho, deixa o aluno fazer um retângulo mesmo. Se ele quiser fazer no papel quadriculado, ele faz papel quadriculado, vê quanto daquele quadriculado ele tem que cortar para ele formar um quadrado. Dá para fazer coisa bem legal com isso, tá?
Mas e se algum dia você, se você precisar faltar e aí manda um eventual, e aí o eventual, de repente, não é nem na área de matemática, ele pega, ele vai pôr a resposta do que está no livro. Então, não deixa eu pôr essa resposta não, tá? Faz uma coisa bonitinha, põe aí já no seu livro, faz um papel quadriculado, 4x2. Quantos desses eu tenho que recortar para fazer um quadrado? Qual é o mínimo que eu tenho que recortar? Porque eu posso fazer um quadrado, no caso aqui, né? Eu poderia fazer, deixa eu pôr aqui, ó. Eu poderia pôr 4x2. Se eu puser mais um 4x2, eu tenho um quadrado 4x4. Mas se eu quisesse pôr mais um 4 aqui, né? E eu ia ficar 8x4, então eu teria que completar aqui. Então, qual é o mínimo de retângulo que eu posso pôr para formar um quadrado? Máximo não tem. Mas lembrando, se eu aumento para a direita, eu vou aumentar para baixo também. Isso a criança tem que sentir. Isso a criança tem que sentir. Quando a gente fala lá do problema da tia, do metro quadrado, tinha 1 metro quadrado, ela fez isso. Ela falou, agora tem 2 metros, eu vou ter 2 metros quadrados. Não, se ela põe 2 metros de lado, aqui também tem que ter 2 metros de lado para ficar quadrado, senão fica quadrado. Se aqui tem 2 e eu quero 2 aqui e quero formar um quadrado, então eu vou ter 4x4, vou ter 8x8 e assim vai. É importante também se eu colocasse assim, e se ele fizer o quadrado de 2x3, porque dá a impressão, se é 2x3, é que o 2, ele é um divisor de 4, mas o 2 não é um divisor de 3. Então, é importante isso para ele ver 2x3. Note que ele vai ter que fazer o 2, ó, trabalhar com múltiplos, né, gente? Olha só, o 2, o múltiplo comum é o 6, então ele vai ter que pôr 2, 2, 2 e 3, 3, né? Vocês veem como um exercício desse, a gente está trabalhando área, mas ele tem que ter habilidade de múltiplo. 2x3, como que isso vira um quadrado? Interessante, né? Olha que legal. Então, tá aí para vocês. Aula 7 e 8, ele trabalha com quadriláteros e triângulos, área de losango, trapézio e assim vai. E aqui, uma escola fará um evento para o 8º ano, o espaço ao ar livre na escola, para que o evento possa ocorrer, está na figura abaixo. Respeitando que o distanciamento, a área destinada a cada estudante deve ser de 1 metro quadrado, deve ser, só que eles querem ficar tudo grudado mesmo. Tem-se nessa escola 50 estudantes do 8º ano. Qual a sugestão respeitando os protocolos da saúde para que todos os estudantes participem desse evento? Então, ele vai ter que ver quantos metros quadrados tem aqui para ver quantos estudantes cabem, né? E para ele ver quantos metros quadrados, ele vai ter que dividir essa figura, ou ele vai fazer tudo e tirar essa parte aqui, se ele fechar um retângulo aqui em cima, né? Ele vai achar a área de tudo e depois tirar da área das partes que não faz parte do retângulo escolhido, ou ele vai dividir, eu não sei. O importante é que ele me diga quantos tem aí. E com isso eu estou, na minha habilidade, levantando áreas de figuras planas. Tá aí. Em dupla, elabore e resolva uma situação problema onde os polígonos abaixo são utilizados. O que vem a ser isso? Isso vem a ser o seguinte: eu tenho essas medidas e eu quero que você faça uma situação problema onde essas figuras adentrem. Por exemplo, você faz um terreno grande, eu faço um terreno, e nesse terreno eu posso falar que esse pedaço aqui é a casa que eu construí, que esse aqui é um jardim, que esse aqui é uma piscina, que esse aqui é um pomar que eu pus lá dentro. E depois eu posso pôr tudo isso dentro do terreno e vou falar que eu vou gramar tudo que sobrou, quanto que eu vou usar de grama, sabe? Coisas assim. É uma situação problema com os polígonos abaixo. Para o 9º ano, é uma situação de aprendizagem do 7º e do 8º ano, aonde trabalha
proporcionalidade direta e inversa, e situações, problemas que envolvem grandezas diretamente e inversamente proporcionais através dessas 8 aulas. Vamos lá para a minha questão disparadora. Abaixo está uma tabela com uma quantidade necessária de cada ingrediente para fazer chocolate quente, porque está friozinho, para 5 pessoas. Complete a tabela para fazermos a mesma receita para outro número de pessoas. Aqui está. 5 pessoas, vai 1 litro de leite, 5 colheres de achocolatado e 2 colheres de maisena. Maisena é com S mesmo, Z se for a marca, né? Muito bom. E se eu tiver 10 pessoas, o que eu faço? E se for só 2 pessoas, o que acontece? E se for só para mim, o que eu vou fazer? Legal, né? Então, é um tipo de deixar para eles, deixa eles preencherem essa tabela. O de 10 talvez vai. E o de 2, como será que ele vai fazer? Será que o de 2, ele vai pensar nas 5 pessoas dividido por 2,5? Ou ele vai pensar na de 10 dividido por 5? Porque se eu preencher isso aqui, para fazer de 2, o 10 para o 5 ficou mais fácil. O 10 dividido por 5 dá 2, ó, ficou mais fácil. E o 2 pela metade vai me dar de 1, né? Então, deixa eles acharem o método deles. E já está envolvido, é uma questão gostosa, eu garanto que vai sair muito chocolate quente nas casas, e é uma questão gostosa para se fazer. É interessante, uma coisa boa. Chocolate quente. E no final, ele deve ser capaz de resolver um exercício desse. Olha só, universidade, hein? Uma torneira enche uma caixa d'água com a capacidade de 2.500 litros. Estando aberta a torneira, o volume em metros cúbicos no ano, tá? De água da caixa d'água aumenta em função do tempo, em horas, conforme o gráfico ao lado. De repente, é para eles saberem fazer um gráfico, mas eu posso falar, olha, gente, o que está acontecendo? Vocês conseguem ler isso aqui? O que será que lê? Vamos lá ver. Está falando que em 1 hora ela consegue, essa torneira põe 1 metro cúbico de água. Nossa, dona, é pouco, é muito. Trabalho em conversão, já veja o que é 1 metro cúbico, quer dizer 1.000 litros, né? É uma oportunidade. Conforme o tempo necessário para que a caixa d'água fique completamente cheia. A caixa d'água cabe 2.500 litros, ou 2,5 metros, 2,5 metros cúbicos de água. E qual é a resposta? É um exercício que é o que cai em proporcionalidade, né? Em grandezas diretamente proporcionais. Mas como fazer, né? Se 1 hora vai 1.000 litros, 2 horas, 2.000 litros, e para chegar em 500 litros, mais meia hora, né? Então, se aparece o 2,30, fica tranquilo. Agora eu pergunto para vocês, antes de qual sentença, e se tivesse 2 horas e 50? Porque para eles, será que eles sabem que 2 horas e meia é 2 horas e 30 minutos? Não fique assustado, não, porque eu tenho minhas dúvidas, tá? Então, eu colocaria 2 horas e 50 aqui para ver se não vai ter resposta dessa. E qual é a sentença algébrica que expressa o volume de água em relação ao tempo, né? Que o volume é a quantidade de hora vezes quanto? Quantidade de horas vezes 1.000 litros, né? Então, a quantidade de horas vezes 1.000 litros dá o volume. Legal. Um exercício simples, que é o que a habilidade leva a criança a desenvolver. Aula 1 e 2, ele compara 2 grandezas e retorna a idade de proporcionalidade, a ideia de proporcionalidade e de razão. Muito legal.
Essa questão, eu chamei ela como desafiadora, o aluno que souber responder isso no final dessas duas aulas é fantástico, mas é desafiadora. Vamos pensar uma não desafiadora, uma que seja capaz. Qual a quantidade de cloro por litro de água para beber? Olha que coisa legal, né? É isso, né, gente? Nesses itinerários formativos, se envolver ciências da natureza, e matemática, isso é muito importante, isso é legal. Qual a quantidade de cloro por litro de água para beber? Aí tem os níveis de cloro permitidos, são definidos por uma portaria do Ministério da Saúde. Ela recomenda que a água fornecida contenha um teor mínimo de 0,5 miligrama por litro e no máximo 2 miligramas por litro de cloro. Então, cada litro pode ter de 0,5 a 2 miligramas, né, de cloro. O reservatório tem 20 metros cúbicos. Quanto de cloro é recomendado colocar para que essa água seja apropriada para beber? Então, a proporcionalidade é envolvida, ele tem que saber a conversão, né, que 20 metros cúbicos são 20 mil litros de água, então ele vai dar qual é o mínimo de cloro e qual o máximo de cloro. E lembrando que a miligrama, ele também vai poder fazer sua transformação. Muito legal, né? E a desafiadora era essa. Em uma avaliação com 30 questões, valendo 1 ponto cada questão, onde cada 2 erradas anula uma certa, Seni fez 15 pontos. Quantas questões ela acertou e quantas ela errou? Muito legal, né? E aí vai ser assim, porque de repente fala assim, se ela fez 15 pontos é porque ela errou 5. Olha, se ela errou 5, ela acertou 25. Certo? Se ela errou 5, não, se ela fez 15 pontos, isso. Se ela fez 15 pontos, porque ele vai falar assim, ela errou a metade, desculpa, ela errou a metade, errou 15. Ah, ela errou 15. Mas se ela errou 15, cada 2 anula uma certa, ela não vai ter 15, ela vai ter menos que 15 pontos no final. É uma questão muito legal, né? Tá, gente? Então, se ela acertou, se ela errou só quanto que ela errou? Se ela errou 10 questões, se ela errou, se ela acertou, errou 10, você concorda que cada 2 anula uma certa, então ela vai anular mais 5, certo? Então, se ela errou 10, vai anular mais 5 dela, então ela vai ter 15 pontos. A pergunta é, quantas ela errou? Ela errou 10. Para ter acertado 5, para ter acertado 20, né? E aí ela leva de multa mais 5. Legal, né? Uma questão gostosa, uma questão desafiadora, por isso que eu pus desafiadora. Que vai ter aquele grupinho que vai ficar, faz a tentativa, porque se ela acertou 15, é porque ela errou 15. Se ela errou 15, ela não vai ter 15 pontos, porque cada 2 anula uma certa. Ah, dona, mas aí 15 anula quantas? 15 anula, cada 2 anula uma certa. Então, ela vai 14, anula 7, anula 7,5. Pronto. Achei muito bom esse exercício e confesso que eu fiquei muito feliz. A partir do que você pesquisou sobre proporção, complete as igualdades de modo a garanti-la. Por que que eu fico feliz? Porque eu não vi X em cima do 25. Eu não vi X aqui no denominador do 3. Não fez multiplique em cruz, mas fez alfabetização matemática. Se essa fração é igual a essa fração, os números têm que ser proporcionais. Se o 5 virou 25, é porque eu multipliquei por 5. Então, eu vou multiplicar o de cima por 5. Se eu tenho aqui, posso pensar assim, o 4 para virar 10, eu multipliquei por 2 e... não sabe? Então,
O 10 para virar 4, eu dividi por quanto? Faça 10 dividido por 4, vai obter 2,5. Então, eu dividi esse número por 2,5. Olha que coisa linda. Se esse daqui, o 12 aqui também, esse dividido por esse dividido por esse deu 1,75. Então, eu multipliquei por 1,75 e este eu divido por 1,75. Então, gente, é muito lindo. É muito lindo. É maravilhoso quando eu enxergo, vejo isso. A razão é 2/5. A razão desse é 2/5. Por quê? Porque eles estão fazendo uma proporção. Proporção é a igualdade entre duas razões, né? Muito lindo. No Enem, olha só, alunos nossos do 9º ano, que legal! 4 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibras. Massa de fibra por massa de pão. A marca A tem 2 gramas de fibra a cada 50 gramas de pão. A massa B, 5 gramas de fibra a cada 40 de pão. A marca C, 5 a cada 100. E a marca D, 6 a cada 90. Tá meio apagadinho, mas é 90. Recomenda-se a ingestão do pão que possui maior concentração de fibra. Qual é a marca escolhida? Olha que gostoso. Se a cada 2 eu coloco 50, então eu vou colocar 4 em cada 100. Já perdeu para esse. Esse coloca 5 em cada 100. Se esse coloca 5 em cada 40, o 5 em cada 100 já perdeu para esse. E se esse coloca 6 em cada 90, esse fulano aqui coloca 10 em cada 80. É essa leitura que precisa ser feita. Vocês viram que só o conceito, qual é a razão que está a fibra para o pão, e a proporção, se eu aumento, se eu dobro, isso já me deu a resposta. Isso é pensar matematicamente. Isso é gostoso. E aí tá. Lógico que eles vão fazer toda a resolução possível, porque se não fizer toda a resolução possível, e o gostoso é que ele aqui na resolução também, ele transforma em porcentagem, né? Mas o pensar. Porque se você põe um exercício desse aqui, gente, leiam e pensem. Se você só pôr na lousa e não falar nada, eles vão esperar você escrever porque eles acham que matemática tem que fazer conta. Se não puser o giz na lousa, não vai dar certo. Tem que pensar. Primeiro, pensar. Aula 3 e 4, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Vamos lá. Aqui eu pus umas tabelas e pedi para classificar se as grandezas são diretamente ou inversamente e justificar a resposta. 1 litro corresponde a quantos copos? 1 litro corresponde a 4 copos. 3 litros corresponde a 12 copos. 5 litros corresponde a 15 copos. Se só olha na primeira e na segunda, já vai falar que é diretamente proporcional. Mas analise. E não precisa nem analisar muito, né? Porque se 1 litro corresponde a um número par de copos, qualquer quantidade de litro tem que corresponder a um número par de copos, e 15 é ímpar. Sem fazer conta, a gente pode trazer algo a mais. Faz um percurso em quilômetros por hora. 60 quilômetros, se eu for a 60 quilômetros por hora, eu demoro 4 horas. Se eu for dobrar o quilômetro, a hora cai pela metade. E esse 90 em 3 horas? Se eu sei que essas grandezas são inversamente proporcionais, eu não preciso ficar armando nada. Esse vezes esse dá 240.
Mas o 90 vezes 3 não dá 240, dá 270. Então, é menos de 3 horas, mas não é o caso. Então, isso aqui não é grandeza inversamente proporcional. É uma tabela aí. Se eu for pensar, quilômetros por hora e hora, elas são grandezas inversamente proporcionais. Se a pessoa não parar para beber água, então, se for isso e eu for fazer, construir no percurso, velocidade constante, e assim for, eu vou demorar, né? Mas aqui a pessoa parou, demorou mais tempo que ela parou. Então, essa tabela aqui não representa, observe a tabela e classifique. Observando essa tabela, eu não posso falar que essas duas grandezas são inversamente proporcionais nessa circunstância. Quilômetro percorrido e litro de combustível. Eu percorro 100 quilômetros, gasto 12 litros. Se eu percorrer 50, eu gasto 25. Se eu percorrer 25, eu gasto 50. Ora, está aumentando um, porque senão eles falam assim, ó, tá diminuindo esse, está aumentando esse, são inversamente proporcionais. Calma, analise o contexto, né? Então é isso que a gente quer ver, se ele faz, se ele olha as duas grandezas envolvidas e se a tabela que contém isso aí, se aumenta, se diminui, aumenta. Opa, aqui diminui e aqui aumenta. Só que quilômetro por litro, se eu ando mais quilômetro, eu vou gastar mais litro, já está desconformando aí as coisas, né? Então, é um conjunto de coisas que a gente tem que ler e levar essas crianças a observar. E aqui, quantidade e valor, 100 gramas custa isso, 1 quilo com certeza custa isso. E 300 gramas custa isso? O que é 300? 300 são 3 desse, 3 desse. Então, é isso que é esse contexto, né? Que sempre que ele espera, se eu peço para ele pôr diretamente ou inversamente, ou é diretamente ou inversamente, tudo bem. E classifique se as grandezas são diretamente ou inversamente. E justifique sua resposta. Eu vou falar que ela não é, porque e justifico. Aqui, esse com esse são grandezas diretamente, os valores que estão colocados são valores que estão colocando como se fosse inversamente. Aí depois que eu vou analisar esses valores aí colocados. Um outro exercício que eu achei muito legal foi esse. Para fazer digitação de 30 páginas, o estagiário leva 28 minutos. Se o estagiário trabalhar durante 4 horas e 40 minutos com o dobro dessa velocidade de digitação nesse expediente de trabalho, ele será capaz de digitalizar um total de páginas igual a. É um exercício bom, mas cuidado. Por que cuidado? Porque a criança, com certeza, ela vê 30 páginas, 28 minutos. X páginas em 4 horas e 40 minutos. Transforma essa 4 horas e 40 minutos tudo em minutos e já resolve. Só que o meu padrão referência não é 30 páginas e 28 minutos, porque ele fala com o dobro de velocidade. Se é o dobro de velocidade, ele não faz isso, né, gente? Cadê? Para fazer 30 páginas, leva 28 minutos. Se o estagiário trabalhar 4 horas com o dobro de velocidade, o que é dobro de velocidade? Ele vai fazer 60 páginas em 28 minutos. Então, é isso, é um despertar. Eu considero um exercício puxado. Bom, mas é puxado. Então, veja se a sua classe está preparada para isso, ou se primeiro você vai passar esse daqui 30 páginas em 28 minutos, em 4 horas e 40 minutos. Quantas páginas? Né? Certo? Para depois falar que dobrou, né? 60 páginas. E assim vai. Olha só que legal. 28 minutos. Aqui quantos minutos são? 4 horas, 280 minutos. Se ele faz essa razão 28 para 280, fica tranquilo fazer a razão. No caso aqui é 60, porque dobrou, ele fez mais páginas, o dobro de páginas no tempo. Mas se você não tivesse dobrado, seria o 30. Mas
nem haveria necessidade, né, de ficar... Aumenta a quantidade de página, aumenta o tempo, ele vai fazer mais páginas. São diretamente proporcionais, são a razão 28 por 280, ela vai ser proporcional à razão 60 sobre quanto, né? Então, se aqui eu fiz 10 vezes a mais, aqui será 10 vezes a mais. Note que não tem nem nada multiplicando em x aqui, tá, gente? Em cruz. Muito bom. Aula 5 e 6, apropriando razão e proporção, novamente. Continuando, então, fica sempre em cima de razão e proporção e fala da propriedade fundamental da proporção. Aqui também dá para a gente pensar assim, olha, o 7 ficou 21, então o 7 foi multiplicado por 3, não foi? Ficou 7 vezes 3, 21. Então, 3 vezes 1 é igual a x menos 6, e resolve-se a equação. O 7 multiplicado por 5 dá, ó, 7 vezes 5 dá 35, certo? Então, o que eu vou fazer? O 10 vezes 5 vai me dar o x. Não é isso? 7 vezes 5 dá 35. O 10 vezes 5 vai me dar o x. Então, esse x vale 50. A mesma coisa, o 10 eu multipliquei por 3, cheguei no 30. Então, esse aqui eu vou multiplicar por 3 e vou chegar no menos 21. Aqui a mesma coisa, ao meio eu multipliquei por quanto para dar 4? Por 2? Não, 2 metades dá 1. Então, eu multiplicou por 4? Ah, 4 metades dá 2. Então, eu multipliquei por 8. 8 metades dá 4. Então, esse número aqui multiplicado por 8 dá 4. Então, este número aqui multiplicado por 8 dá 6, né? Então, a gente pode trabalhar também. Esse aqui é um exercício muito legal, que também tudo de cabeça, né? Considere o relógio com um defeito, de forma que ocorre um atraso de 3 minutos por dia. Quantos dias esse relógio levaria para atrasar 1 hora? Não precisa pegar o lápis e fazer, é pensar. 1 hora tem quantos minutos? Tem 60. 60 minutos, quantos grupinhos de 3 tem? Tem 20. Felipe foi ao restaurante, vende comida por quilo, o quilo da comida custa R$ 34,90. Quanto que ele vai pagar por 700 gramas, né? Se souber o preço de 100 gramas, ele sabe fazer isso. Esses exercícios, eu atualizei alguns valores, mas eu tirei desse site aqui. E a aula 7 e 8, resolvendo elaborando variações de grandezas, novamente, diretamente, inversamente. Este é o que está, por que eu pus esse? Para você ver que nós estamos trabalhando com grandezas diretamente, inversamente proporcional. Essa é a habilidade. Só que para um aluno fazer isso, gasta 3 horas para limpar um terreno circular de 5 metros de raio. Se o terreno tivesse 15 metros de raio, quanto que ele gastaria para limpar? Justifique a sua resposta. 5 metros de raio é o terreno, então ele gasta 3 horas para fazer aquela área. E agora a área dele não é 3 vezes maior. Porque se o terreno tem 15 metros de raio, olha a área de 78 foi para 706. Note que a habilidade é de proporção, só que ele tem que ter a habilidade, esse exercício poderia estar em habilidade de trabalhar com área de circunferência. Por isso que sempre eu falo, dentro de um exercício, vai trabalhar várias habilidades. E a minha habilidade em foco é proporcionalidade para essa série. E nessa série, ele já se apropriou de área de circunferência, a área do círculo formado, ele já se apropriou disso? Então, eu preciso saber disso, que é uma habilidade que ele precisa ter. Muito bom. Gente, quase aí 1h30, né? Agradeço vocês imensamente, coloco-me à disposição, aqui está o telefone, aguardo vocês aí no nosso curso, né?
Gostaria muito de ter vocês aí no nosso curso. Muito obrigada.